Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta hora, neste momento. Que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro àquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós estamos buscando do Senhor, Pai. Meu Deus, trata conosco nesta noite, que possamos, Pai, andar pelo Teu caminho, fazendo aquilo que precisa ser feito no reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada um dos seus, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Jesus estava aqui ensinando, e ele, nesse momento, ele faz algumas declarações que são extremamente importantes e relevantes para o cristão. E ele diz: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive enfermo, estive preso, vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me deram roupa para eu me vestir. Só que em toda a história que nós vemos Jesus caminhando com os seus discípulos, Ele não passa por nenhuma dessas situações, e Ele não é nem visitado, nem socorrido em nada disso. Mas só que, ainda Jesus declarando, Ele vai falar assim: vocês me perguntarão ao rei, quando foi, Senhor, que o Senhor teve fome, o Senhor teve sede, o Senhor estava nu, estava preso, estava doente, e fizemos todas essas coisas. Mas então vem a chave de tudo: quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. E aqui está o grande segredo, e nós precisamos entender princípios que às vezes ficam no esquecimento na nossa rotina, ficam para trás na nossa vida cristã, e nós precisamos nos lembrar dessas coisas, lembrar do básico. Fala comigo: lembrar do básico. O básico na nossa vida faz toda a diferença. O básico nos molda, o básico nos transforma, e o básico faz a gente viver o extraordinário. Não é fazendo coisas extraordinárias que nós vamos viver o extraordinário. É fazendo o que é simples, o que é básico, que Deus nos fará vivermos algo extraordinário. E nós precisamos fazer as coisas ao próximo, amar o próximo, servir ao próximo, nos dedicar ao próximo. E há pessoas que ainda dizem assim: eu tentei amar o próximo, mas o próximo não era tão legal comigo, então eu deixei ele de lado e segui o que a Bíblia me dizia e vou ao próximo. Não é isso. Amar ao próximo é amar quem está perto de você, amar quem está distante de você, mas não é só aqueles que te agradam, não apenas aqueles que falam a mesma linguagem que você, aqueles que servem o mesmo Deus que você, mas amar ao próximo é amar a todas as pessoas da face da terra, independente da religião, independente de todas as demais coisas. Pastor, até quem professa outras religiões que eu não concordo, é claro,
Porque se fosse para eu amar só o bonito que está do meu lado, o cheiroso que está do meu lado, seria muito fácil. Fala para quem está do seu lado assim: se fosse só para eu te amar, agora com voz de profeta, fala assim para quem está do seu lado: se fosse só para eu te amar, seria muito fácil. Mas nós precisamos amar aqueles que não concordam com a gente, nós precisamos amar aqueles que falam mal da gente, nós precisamos amar aqueles até que jogam pedra na gente, e aqueles que nem nos conhecem. Nós precisamos amar a todos. É isso que Jesus ensina. E quando Jesus fala: quando vocês fizerem ou fizeram essas coisas a um dos meus pequeninos, e Jesus chama de pequeninos por um motivo. E qual é o motivo? Não é diminuindo, não é desconsiderando, mas os pequeninos são aqueles que estão iniciando no caminho, aqueles que ainda nem iniciaram no caminho, aqueles que estão no ventre ainda para iniciar a caminhada. E quando eu falo ventre, não é o ventre da mãe, mas quando eu falo ventre, aqueles que ainda estão no mundo para serem chamados para virem para o caminho. Compreenda isso. Aqueles que ainda não conheceram a Jesus, aqueles que ainda não compreenderam que existe uma vida após essa. E até uma brincadeirinha, uma historinha, como se pudesse existir, de 2 gêmeos que estavam dentro da barriga da mãe. E ali os gêmeos conversavam. E um falava para o outro assim: será que existe vida após o parto? Aí o outro falava: claro que não, é só isso aqui, acabou tudo, não tem mais nada. Aí o outro falou: não, não é possível, depois do parto tem que haver uma vida, depois do parto tem que haver algo além daqui. E o outro fala: não, é só isso aqui, não tem mais nada. E aí o primeiro fala: não, mas a nossa mãe, ela nos criou para que nós pudéssemos ter algo além daqui. E nós precisamos entender que a nossa vida aqui, irmãos, ela é como a vida dentro do útero, dentro do ventre da mãe. Quando acabar ali, tem uma vida depois. Quando acabar essa vida, no dia em que nós encerrarmos a carreira, então terá uma vida depois. Nós precisamos compreender isso. Há algo maior. Fala comigo assim: há algo muito maior. Então eu preciso servir a Deus com alegria, fazer tudo o que eu faço para Deus com alegria, e saber que tudo que eu fizer ecoará no reino de Deus. Todas as coisas que eu fizer, todas as atitudes que eu tomar vão ecoar no reino dos céus. Por isso eu preciso me lembrar do básico, eu preciso me lembrar de como eu devo caminhar, de como eu tenho que colocar um pé na frente do outro. Eu preciso me lembrar dessas coisas. E quando eu me lembro desses princípios básicos, dessas questões básicas, então eu ando no caminho certo, eu volto a caminhar como eu deveria estar caminhando por toda a minha vida. Lá em 1 João, no finalzinho da sua Bíblia, abra comigo lá. 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Somente até aí. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E aí as pessoas podem falar assim, que o amor é um sentimento, que o amor é essa coisa que a gente não consegue explicar. Balela. O amor, ele é totalmente explicável, e o amor não tem nada a ver com sentimento. O amor tem a ver com decisão, com escolha. Eu não sinto amar, eu decido amar. E isso faz toda a diferença. Ai, porque eu estou amando uma menina. Não, isso daí é outra coisa, isso se chama paixão, isso se chama atração, mas o amar é uma escolha.
Fala comigo, amar é uma escolha. Então, o que é amar? Amar é se dedicar, amar é se doar, amar é se entregar. Isso é amar. Então, quando eu amo, eu dou. Quando eu amo, eu entrego. Quando eu amo, eu me dedico. Isso é amar. Então você entende que amar não é um sentimento que invadiu o seu coração. Amar é uma decisão. E nós precisamos decidir amar. Você percebe que há controle no amor? Você controla se você ama ou se você não ama. É assim. Nós controlamos isso. E nós, aqui em João, nos lembramos do básico, que Deus é amor, e quem não ama não conhece Deus. Quem não tem o sentimento, olha, de amor, quem não decidiu amar, não sabe quem é Deus. Porque Deus é amor. João 15, 12, fala a respeito desse mandamento. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz assim, olha: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Mandamento de Jesus, o meu mandamento, Jesus está falando, é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O amor de Jesus é enorme. O amor de Jesus por nós, ele é grande, irmãos. Só que quando nós falamos de mandamento, nós precisamos entender que os mandamentos são feitos para serem obedecidos. Nós precisamos obedecer. Então eu não fico esperando um sentimento, eu não fico esperando uma emoção. Eu tomo uma decisão. Eu decido fazer. Eu decido me dedicar, eu decido me doar. E nós precisamos tratar a todos com respeito, tratar a todos com cuidado. Lá em Tiago, no final da sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 8, diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Meu Deus! Então, se nós amamos uns aos outros, nós estamos fazendo a coisa certa. Mas, se eu decido, esse aqui eu vou amar, esse aqui eu não vou nem ligar para ele. Esse aqui é da minha turminha, eu vou amar. Esse outro aqui, não fala a minha língua, não fala comigo, não me dá bom dia, não vou amar não. Então eu estou tratando com parcialidade, estou separando, estou colocando pessoas em lugares diferentes. E se eu ajo dessa forma, Deus não se agrada de mim. Se eu faço dessa maneira, Deus não tem prazer na minha vida. Você está compreendendo isso? Quem está comigo? Nos dedicar em amor, nos preocupar com o próximo, nos doar pelo próximo. E o que nós podemos fazer para doar ao próximo, para entregar ao próximo? Nós precisamos fazer obras, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E no texto inicial diz: tive fome, tive sede, fiquei sem roupa, precisei de roupa. Estive preso, estive lá no hospital, internado, e precisei, e vocês me deram roupa, me deram de beber, me deram roupa para vestir, me deram comida para comer, me visitaram na cadeia, me visitaram no hospital, vocês cuidaram de mim, vocês fizeram todas essas coisas. Então, quando nós nos dedicamos, quando nós entregamos, nós estamos cumprindo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se nós nos preocupássemos de verdade, tem uma historinha que eu deixei até anotado aqui para eu te falar. Tem uma história do rato e da ratoeira. O rato e a ratoeira. Estava na fazenda lá, e um dia o dono lá da propriedade colocou uma ratoeira lá no celeiro. E o rato ficou desesperado. O rato ficou desesperado, falou: agora acabou tudo.
E o rato foi lá na galinha, falou para a galinha: galinha, tem uma ratoeira. A galinha falou: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Falou para deixa eu achar minha cola aqui. Falou para o porco. O porco, foi lá no porco, falou: porco, tem uma ratoeira, o que a gente vai fazer? Falei: isso não é problema meu, isso é problema seu. E foi lá para a vaca, correu na vaca: vaca, me ajuda, porque colocaram uma ratoeira, o que nós vamos fazer? E a vaca falou: rato, eu não sou rato, não estou nem aí para ratoeira, não tenho problema com isso. E passou a noite, chegou na madrugada, tac, a ratoeira pegou. Aí a mulher escutou que a ratoeira tinha desarmado, foi lá para ver. Quando chegou perto, uma cobra, era uma cobra presa na ratoeira, picou a mulher. Puxa vida. Aí o dono da fazenda lá pegou a galinha, matou a galinha, fez uma canja para ver se a mulher melhorava. A mulher foi hospitalizada, precisou ir para o hospital. Aí quando ela voltou para casa, doente, debilitada, pessoas vieram visitar. Aquele homem pegou o porco, matou o porco para poder servir para as pessoas que estavam vindo visitar, porque era tudo muito longe. E aí aconteceu que a mulher morreu, foi enterrada. O homem pegou a vaca, vendeu a vaca para o abatedouro, para poder pagar as despesas do funeral. E o rato continuou andando pela fazenda. Moral da história: quando tem uma ratoeira armada, todo mundo precisa se preocupar. Todo mundo tem que se preocupar. O mundo, irmãos, armou uma ratoeira enorme para pegar gente, para matar pessoas, para destruir vidas. E isso não é preocupação de quem está lá fora, é preocupação nossa. Pessoas estão sendo tragadas todos os dias, pessoas estão perdendo as suas vidas todos os dias, pessoas estão deixando de viver em família todos os dias. E essa é uma preocupação nossa também. Nós que somos cristãos devemos brilhar a luz de Jesus por onde nós formos, e levarmos o amor por onde nós formos, e pelas obras que nós fizermos, pessoas vão glorificar a Deus. Por cada mão estendida que nós fizermos, pessoas vão honrar a Deus. Cada vez que a gente ajudar o próximo, essas pessoas vão glorificar ao Pai, vão glorificar a Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim: deem e vos será dado, boa medida, prensada, recalcada, sacudida, transbordante, de forma generosa será dada a vocês, porque com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Mas quando nós estendemos a mão, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos algo com amor por alguém, olha de que maneira que volta para nós, irmãos. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós fazemos para honrar o nome de Deus, Deus nos abençoa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você precisar doar alguma coisa, chegar alguém lá na sua porta, batendo na sua porta, pedindo alimento, às vezes está no período que você não fez compra, está no fim do mês, pega lá o que você puder dar, meio quilo disso, meio quilo daquilo. Às vezes você não tem um pacote fechado para dar, às vezes você não tem um prato de comida, uma comida pronta para servir, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor, irmãos. Um homem, e esse é um testemunho real, da cidade vizinha da onde nós crescemos, ele viu 2 homens batendo na porta da casa dele, pedindo comida. Ele falou: espera aí que eu já estou descendo. Abriu o portão, falou: podem entrar, vamos lá, eu vou dar comida para vocês. Ele falou: não, a gente espera aqui. Ele falou: não, entrem, podem entrar, vocês vão comer na minha mesa. Um homem muito rico. E aí, sentaram na mesa, comeram, beberam, foram bem servidos.
E aí, quando terminou tudo, o homem que tinha recebido eles ali, eles falaram: olha, a gente agradece o Senhor pelo Senhor receber bem a gente, mas a gente queria falar uma coisa para o Senhor. A gente na verdade queria roubar a sua casa. Essa era a nossa intenção, mas o Senhor tratou tão bem a gente, nunca ninguém vai mexer na casa do Senhor. O Senhor pode contar, se depender da gente, ninguém mexe nesse lugar. Sabe, irmãos, eu não estou falando para ninguém enfiar a gente dentro de casa. Seja prudente, mas dentro das suas condições, faça o seu melhor, estenda a mão ao próximo. Você vai honrar a Deus com a sua atitude, você vai dar testemunho àquele próximo a respeito da sua atitude. Quem for ajudado por você, vai saber que há um Deus no céu, que ouve orações que foram feitas só lá dentro do coração. Haja em todo tempo, faça coisas boas, atenda aquilo que você ouvir da voz de Deus que precisa ser atendido. E lá em João, voltando em João capítulo 15, João capítulo 15, a partir do versículo 13, diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Olha isso. Ninguém tem um amor maior do que este. Jesus, Ele amou as nossas vidas de uma forma tão grande, que Ele entregou a sua vida por completo a nós. Então, o que nós esperamos mais de Jesus? O que nós ansiamos mais de Jesus? Se a salvação Ele nos entregou, se a vida dEle Ele nem poupou, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Deus, Ele amou o mundo de uma maneira tão grande. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós, esse amor que nos constrange, fez com que Jesus entregasse a sua vida por completo. As surras, os açoites, a humilhação, as cuspidas, a coroa de espinho, as dores, o derramar do sangue, a morte de cruz, como maldito, humilhado, mas foi por mim e por você. O que mais nós esperamos de Jesus? Se tudo já foi conquistado na cruz do Calvário, se Ele se entregou por completo, o que falta para nós? Eu tenho certeza que através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos honrar o nome de Deus em todas as coisas. O nome de Deus será lembrado por pessoas que um dia ouviram falar da existência dEle, porque vão ver a luz de Cristo através do nosso rosto, refletida nos nossos rostos, para que essas pessoas tenham vida, para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas se ergam. Então vamos fazer a nossa parte em todo o tempo, sabendo que toda a recompensa vem de Deus,